Oi, Lucas Soares aqui do canal MD Ares. Bom, hoje eu vou falar sobre crença limitante. O que é uma crença limitante? Mas para começar, então eu vou explicar o que é uma crença. Tirando o ranço religioso de acreditar no Deus cegamente, não é isso. Vamos falar no sentido de acreditar no sentido psicológico. Uma crença é a forma que a nossa consciência consegue enxergar o mundo. Que apesar dos sentidos, né, do olho, a nossa consciência ela, vamos dizer assim, enxerga a realidade através dos nossos pensamentos. Então, a gente tem várias crenças para, vamos dizer assim, estruturar cognitivamente como o mundo fora da gente e o mundo dentro da gente funciona. Então, uma crença é como eu acredito que as coisas funcionam, como a realidade funciona. Por exemplo, eu acredito que isso é uma caneta. É uma crença, mas é uma crença bem simples e com uma experiência bem objetiva. Assim. Estou vendo a caneta, estou mexendo com ela, eu acredito que essa caneta exista. Por exemplo, uma outra crença mais abstrata. Assim, eu acredito que meu pai e minha mãe me amam. Apesar de eu não conseguir tocar no objeto, mas eu sinto amor pelos meus pais e eu vejo que é recíproco. Então, eu acredito que meus pais me amam. E acredito de verdade nisso. Então, as crenças são coisas que a gente acredita como funciona a realidade. Mas o que é uma crença limitante? Deixa eu pensar num exemplo. Por exemplo, eu acredito que eu sou burro. Então, se eu acredito que eu sou burro, logo é impossível eu ser inteligente. Então, se eu realmente acredito que eu sou burro, eu nunca vou conseguir aprender nada complexo, nada difícil, porque eu sou burro. E isso é um exemplo característico de uma crença limitante. Porque não existe pessoa burra. O que existe é pessoa que não estudou, não praticou alguma coisa, não se dedicou a aprender alguma coisa. Mas a burrice... Então, nesse momento, quando eu acredito que eu sou burro, essa crença que eu acredito, ela me limita. Então eu começo a me comportar como se eu fosse um burro mesmo. Tá entendendo? Como se eu não tivesse capacidade de aprender nada a sério. Então o meu tamanho das coisas que eu acredito que eu consigo alcançar fica limitado a essa crença. Porque é óbvio que eu não consigo alcançar nada mais alto do que a minha crença, porque eu sou burro. Então isso é um exemplo de crença limitante. E trazendo mais a questão de crença limitante no sentido prático da minha vida, eu até comentei sobre isso no meu vídeo que fala como eu aprendi a gostar de ler, que é muito parecido com essa crença de eu sou burro, apesar de eu não acreditar que eu sou burro. Na minha infância, eu já fui diagnosticado TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E normalmente esse tipo de criança, elas têm dificuldade de manter a atenção dentro da sala de aula ou em alguma atividade tediosa, que no meu caso era a leitura. Eu lembro de quando eu era criança,
eu ter a obrigação de ler os livros do colégio era uma tortura, era uma coisa terrível. Eu lembro que eu tinha repulsa a isso assim muito forte. Tanto é que eu realmente passei a minha juventude toda acreditando que eu não gostava de ler. Eu tinha certeza que eu não gostava de ler. Eu não tinha dúvidas. E isso foi uma coisa que ninguém me explicou. Ninguém veio e disse pra mim que tu não gosta de ler, para de fazer isso. Ninguém falou isso. O que aconteceu foi que a minha experiência ao longo vamos dizer, da minha pré-adolescência, adolescência, foi tão assim traumática em algum nível que eu realmente acreditava que eu não gostava de ler. E aí o que aconteceu? Depois de uns anos mais tarde, quando eu já estava com 23 anos, eu estava escutando num canal no YouTube, agora não me lembro o nome, sobre aprendizagem. E a Ana, que era a dona do canal do YouTube, ela falava sobre a diferença entre ter habilidade e ser talentoso. E aí ela estava explicando que essa história de talento é muito mal contada. Que a pessoa, quando ela tem uma habilidade bem desenvolvida, as pessoas dizem: nossa, esse guri é talentoso, isso aí já nasceu com ele. E ela explica que na verdade o talento não faz tanta diferença assim. O talento é o que torna uma pessoa excepcional, mas não necessariamente habilidosa. O talento é aquela diferença quando tu pega duas pessoas super habilidosas, o talento vai ser aquela coisa que torna ela só um pouquinho melhor. E quando ela estava explicando isso, ela estava falando sobre a questão da crença que as pessoas acreditam que não conseguem aprender nada, porque elas são não burras, mas elas acham que elas não têm capacidade. Acho que ninguém acredita que é burro, mas eu acho que as pessoas acreditam que não são capazes de realizar alguma coisa mais difícil, mais complexa. Então elas se limitam a isso, porque é uma crença limitante. E quando ela explicou isso no vídeo, eu fiquei pensando assim: caramba, eu sempre achei que as outras pessoas eram melhores do que eu, porque elas eram talentosas. Mas pensando dessa maneira, na verdade é uma questão de treino. É uma questão de tu pegar alguma coisa, aprender sobre aquilo e começar a treinar até desenvolver. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Depois que eu mudei, que eu virei essa chave de achar que talvez eu não tinha capacidade de entender algumas coisas, que na verdade eu tenho a capacidade de entender qualquer coisa. O que faz a diferença não é se eu tenho a capacidade, mas se eu me dedicar àquilo. Foi isso que fez muita diferença. E eu entendi que eu posso aprender qualquer coisa que eu quiser. Mas qualquer coisa mesmo de verdade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples. 2015, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, antes de vir morar aqui no Rio de Janeiro, as pessoas diziam pra mim: tu não tem jeito de ser vendedor. Tu não tenta ser vendedor, que tu não vai se dar bem. E eu escutei isso durante anos. E quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, tive que ser vendedor. E realmente eu não tinha um jeito pra coisa. Mas olha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E depois de 3 anos na rua, ó, e sim, e levando muito não, uma hora tu pega o jeito da coisa. E hoje, quando eu vejo um vendedor na rua,
eu vejo assim que o cara até é inexperiente, porque eu já tenho experiência e eu sabia que era só uma capacidade que eu podia aprender, era uma habilidade, tá entendendo? Que era só eu baixar a cabeça, me dedicar a aprender e eu ia conseguir. E hoje eu me considero vendedor. Talvez eu não seja o vendedor mais talentoso para isso, mas eu sou um bom vendedor, porque hoje eu trabalho na parte de administração lá na empresa e eu vejo os meus vendedores, né? Porque eu não que são da minha empresa, mas eu faço a parte do administrativo. Eu vejo os vendedores que eu tenho que administrar na empresa que eu sou melhor do que eles. E olha, se eu dependesse da opinião externa das outras pessoas dizerem que eu era não servia para venda, eu nunca conseguiria desenvolver a habilidade de ser vendedor. Então esse é o problema da crença limitante. Se tu realmente acredita que tu não é capaz de fazer alguma coisa, tu realmente não vai ser capaz de fazer aquilo. E aquela crença vai te limitar. Tá bom? Não tenham crenças limitantes. Reparem o que vocês acreditam que puxa vocês para baixo. Não façam isso. Ressignifiquem essa crença e não sustentem uma crença limitante, uma crença que puxa vocês para baixo. Tá bom? A ideia do vídeo é isso, falar um pouco sobre crença limitante. Eu espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, comentem, por favor, compartilhem e não deixem de visitar o meu site. Beleza? www.milhares.com.br. Obrigado, galera. Valeu!